Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Med Talks, a nossa pílula diária de informação para quem busca mais saúde e bem-estar. Hoje, a nossa conversa é um convite para uma jornada serena para dentro de nós mesmos, para a gente olhar com cuidado para aquelas feridas que não se veem, os traumas invisíveis. Essa frase é muito poderosa, né? Ela fala sobre uma realidade silenciosa que, sem que a gente perceba, afeta tantas vidas. Sabe, muitas vezes, os desafios de agora, como a ansiedade, as dificuldades nos relacionamentos, aquela autocrítica que não dá trégua, eles não surgem do nada. Na verdade, eles podem ser ecos de um passado que ainda não foi totalmente compreendido. Então, vamos começar a desvendar esse tema. Geralmente, quando a gente ouve a palavra trauma, a mente vai direto para eventos gigantescos, catastróficos, mas a verdade é bem mais sutil. Nesta primeira parte, o convite é justamente esse: expandir a nossa compreensão sobre o que de fato pode ser uma experiência traumática. Olha só que mudança de perspectiva importante. O trauma não está exatamente no que aconteceu, mas em como o nosso corpo, o nosso sistema reagiu àquilo. Pensa assim, foi uma experiência que veio rápido demais, forte demais ou cedo demais, e o nosso sistema nervoso simplesmente não deu conta de processar. E aí, uma energia fica ali, presa, uma resposta de sobrevivência que nunca se completou. E aqui fica muito claro como o trauma pode ser algo que se acumula, bem sutilmente. Não é sempre sobre um grande acontecimento isolado. Pode ser o resultado de crescer num ambiente onde as emoções não eram validadas, sabe? Ou onde existia aquela sensação constante de que a qualquer momento algo ruim poderia acontecer. Essas experiências, quando somadas, vão moldando lá no fundo o nosso sistema nervoso. Ok, vamos dar mais um passo. Se o trauma é essa resposta do organismo, onde é que essa resposta fica guardada? Bom, a resposta é: fica no corpo. O passado não é só uma lembrança na mente, não. Ele é uma realidade física, presente, que pulsa no nosso sistema nervoso. E a ciência hoje consegue nos mostrar isso com uma clareza impressionante. As experiências traumáticas podem deixar a amígdala, que é tipo o alarme de incêndio do cérebro, ligada o tempo todo, em estado de alerta. E, ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, que é a parte que nos ajuda a ter calma, a pensar com clareza, ele pode ficar menos ativo. O resultado disso, a gente vive num estado crônico de alerta, como se a ameaça ainda estivesse acontecendo, aqui e agora. Essa distinção aqui é fundamental para a gente entender tudo. Uma memória comum é como uma história que a gente conta, com começo, meio e fim. Ela é organizada. Já a memória traumática, ela é diferente. Ela fica guardada em pedaços, em fragmentos, uma imagem solta, um som, uma sensação no corpo. É por isso que essas memórias não são lembradas, elas são revividas no presente. Essa frase do psiquiatra Bessel van der Kolk resume isso perfeitamente. O corpo se torna o palco onde o drama do trauma continua acontecendo, muito tempo depois que o evento original passou. Aquela tensão crônica nos ombros, sabe? A respiração curta, problemas digestivos, tudo isso pode ser o corpo contando uma história que a mente consciente talvez até já tenha esquecido. Com toda essa base, agora a gente consegue conectar os pontos. Como é que essas memórias corporais, essas marcas no sistema nervoso, aparecem de verdade no nosso dia a dia? É aqui que a jornada se torna profundamente pessoal para cada um. Pois é, o grande poder desses traumas invisíveis está justamente aí, na sua invisibilidade. Eles agem nos bastidores, sabe? Vão dirigindo comportamentos, reações, a forma como a gente se relaciona, de maneiras que muitas vezes a gente nem entende o porquê. E o alcance desses ecos é imenso. Eles não afetam só uma coisinha ou outra. Eles se infiltram em quase todos os aspectos da nossa existência. Desde a forma como as pessoas amam, até como trabalham, passando pela relação com o próprio corpo e com a própria mente. Vamos deixar isso ainda mais concreto. Aquele medo intenso de ser deixado para trás pode ser um eco de uma negligência lá do passado. Aquela necessidade implacável de que tudo seja perfeito pode ser uma antiga estratégia de sobrevivência para garantir amor e segurança. E aquelas dores de cabeça, problemas de estômago que nenhum médico consegue explicar? Pode ser o corpo expressando um estresse que não encontra palavras. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo e um passo gigante, mas não é o fim da jornada, não. A parte mais cheia de esperança dessa nossa conversa é que a cura é possível. O passado não precisa ser uma sentença. Vamos então explorar alguns caminhos que podem nos guiar nesse processo?
Felizmente, existem muitas ferramentas valiosas hoje em dia. Terapias como o EMDR, por exemplo, ajudam o cérebro a finalmente digerir aquelas memórias que ficaram congeladas. A psicanálise nos ajuda a entender os padrões inconscientes. Abordagens somáticas trabalham direto com as sensações do corpo para liberar a tal energia presa. E terapias como o IFS ensinam a gente a acolher, com muita compaixão, todas as nossas partes internas que se desenvolveram para nos proteger. É importante dizer que o objetivo final não é apagar o passado, até porque isso é impossível. A meta é integrar. É sobre transformar as feridas que hoje nos limitam em fontes de sabedoria, de compaixão e de uma profunda compreensão sobre a condição humana. E a base científica para toda essa esperança está aqui: neuroplasticidade. Essa palavra significa que o nosso cérebro é maleável. Aqueles caminhos neurais criados pelo trauma, eles não são permanentes. Com novas experiências, especialmente num ambiente terapêutico seguro, é possível, literalmente, construir novos caminhos no cérebro. A cura é real, ela é fisicamente possível. E para a gente fechar uma mudança de perspectiva muito poderosa, para quem se reconheceu em algum ponto dessa conversa, é crucial saber o seguinte: os padrões que carregamos não são falhas de caráter, são na verdade monumentos da nossa resiliência, são as estratégias que a nossa mente e o nosso corpo criaram para conseguir sobreviver. A jornada, então, é aprender que agora é seguro deixar essas estratégias de lado e viver de uma nova maneira. A gente agradece imensamente a sua companhia nessa reflexão. A jornada do autoconhecimento é contínua, né? E para quem quiser aprofundar esses e outros temas, fica aqui o nosso convite para continuar essa exploração lá no nosso blog, em med.com.br. E para mais conversas sobre saúde integral, o nosso conteúdo também está no Spotify. É só procurar por Descomplicando a Saúde com SPSA, que é a nossa plataforma de benefícios. Foi um prazer. Até logo!